Meus amigos, vocês já ouviram aquele ditado "quem desdenha quer comprar"? Pois é, no caso em tela aqui é "quem desdenha quer imitar". E quer vender, não quer comprar. Quem desdenha também quer vender, quer imitar. Eu estou falando do projeto de SAF do Fluminense, que está assim sofrendo críticas internas absurdas. Os conselheiros do Fluminense já estão revoltados com a falta de transparência do presidente Mário Bittencourt no tocante a esse processo de SAF. Tá certo? A gente vai falar sobre isso e principalmente sobre a exigência dos conselhos, porque o projeto de SAF do Fluminense está sendo comparado com um projeto de SAF que virou piada, né? Que é o projeto do Vasco. E os conselheiros exigem que o projeto seja igual ao do Botafogo. Quem diria, né? Quem diria? Quem desdenha quer comprar, quer vender e quer imitar. E vamos falar de Libertadores. Libertadores da América hoje já conhece os seus próximos novos candidatos à glória eterna. Tem o Boca Juniors, que vai ter que ganhar do Alianza. Tem Corinthians e Bahia, que também vão ter que vencer para poder sonhar com fase de grupos, visto que no jogo de ida empataram, tá certo? Mas é claro que eu vou continuar a falar sobre tudo isso depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo? Estamos próximos dos 40 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, e eu convido a você. Eu sempre falo aqui na Casa do Futebol que o Dois Toques é um canal dos bastidores do esporte que a gente mais ama. E nem sempre os bastidores são tão agradáveis assim, né? E ontem nós lançamos a primeira série do nosso documentário. Vamos fazer vários documentários sobre os bastidores do futebol. E ontem lançamos o primeiro. Convido vocês a assistirem. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Para vocês assistirem ao nosso programa de ontem. Bombástico, hein? Bombástico, tá? Escândalo daqueles. Mas vamos falar de SAF do Fluminense. Vamos lá. Fluminense, cuja torcida até provocava há algum tempo, né? Há algum tempo. Vão até esquecer disso. Provocava a torcida do Botafogo, tal, não adianta se vender, que não sei o que, tal. E no final das contas o Fluminense tá doidinho para se vender. Só tá faltando a proposta mesmo, né? E essa SAF do Fluminense, ela vai enfrentar alguns problemas. Problemas que a SAF do Botafogo, do Vasco, do Bahia, do Cruzeiro, lá atrás, não enfrentaram. Tá? Além de não ser uma SAF tão interessante, por motivos óbvios, tá? O Fluminense não tem uma torcida gigantesca, mas até aí tudo bem. O Botafogo também não tem uma torcida gigantesca, o Bahia também não tem uma torcida gigantesca, né? Mas o Fluminense tem uma torcida menor do que a do Bahia, do que a do Fluminense, pelo menos nas últimas pesquisas. Né? Algumas pesquisas indicavam que o Fluminense e o Bahia tinham ali o mesmo número de torcedores, mas a questão não é essa. Né? O Fluminense, ele, em relação às dívidas, tá? Ele tem um passivo mais controlável do que o passivo do Botafogo, por exemplo. Então, ok, não seria um entrave tão grande, né, para a atração de investidores. O problema é a mudança da lei em relação aos tributos. Falei aqui para vocês, quando votaram, né, o aumento da tributação das sociedades anônimas de futebol, que se antes você pagava 4%, agora você pode pagar 8% de imposto. E isso afasta investidores, né? Porque os investidores querem pagar nada. 4%, beleza. Não é nada, mas é 4%. Agora 8%, já fica aquela resistência. Então tem que ser uma SAF muito atrativa. E é uma SAF muito... Qual é a SAF muito atrativa? Aquela que se aproxima do modelo de Botafogo e Bahia, onde não há qualquer interferência do quadro social na organização da SAF. O quadro social é composto... Na verdade, o quadro de conselheiros da SAF é composto por gente do quadro social. O Durcésio, né, foi aí conselheiro da SAF. Então, há uma participação, né, 5%, 10%, depende aí
de cada contrato, né? Mas há uma mínima participação, mas que não é uma participação a ponto de tomar decisões políticas e interferir em algumas decisões econômicas, políticas, esportivas até, né? Beleza. O problema é que o Fluminense está tocando esse processo sem nenhuma transparência. Ao contrário do que outros clubes fizeram no início com total transparência. Então o processo está sendo tocado sem nenhuma transparência. Já há essa desconfiança desde que o Mário Bittencourt disse que queria ser o CEO da SAF. Isso é um grande problema. A gente viu no Botafogo o que aconteceu com o CEO. Né? O CEO do Botafogo foi mandado embora. Por quê? Porque o CEO bate de frente com o acionista majoritário. Ainda mais se o CEO for amador, que é o caso do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. O CEO do Botafogo era um profissional de altíssima qualidade, o senhor Jorge Braga, que já havia sido CEO de outras empresas. Que outra empresa o Mário Bittencourt foi CEO? De que outra empresa? Nenhuma. É um amador que vai querer meter o B dele e participar de decisões. Então, os conselheiros do Fluminense estão muito preocupados, fazendo críticas internas muito pesadas, comparando o que está acontecendo no Fluminense com a SAF do Vasco, que é a SAF mais, não vou dizer nem bagunçada, ela é mais sombria que tem no futebol brasileiro. A gente nunca sabe o que aconteceu, não vai saber o que aconteceu, não sabe o que acontece e tampouco o que vai acontecer. O futuro da SAF do Vasco é uma incógnita, é muito sombria a situação. E a gente olha para o Vasco e vê que a SAF não prosperou. A 777 foi uma armadilha. E o que aconteceu depois, a intervenção do poder social, né, do Vasco, do quadro social, do Pedrinho e tal, foi pior do que... A emenda foi pior do que o soneto. Resumindo aqui, a emenda foi pior do que o soneto. E há um temor no Fluminense de que isso aconteça, com essa participação tão frequente do Mário Bittencourt e restringindo os assuntos da SAF à diretoria. Os conselheiros do clube não participando, não ouvindo, não opinando, e não foi o que aconteceu no Botafogo. Os conselheiros do clube decidiram a causa, com a participação inclusive do torcedor, que estava do lado de fora, sabendo de tudo que estava acontecendo, um processo bem transparente. E os conselheiros do Fluminense foram muito claros. Eles querem um modelo de SAF semelhante ao modelo do Botafogo, semelhante ao modelo do Bahia. Por isso que a gente não pode jamais, né, por estar num momento de ali inferioridade técnica, né, desdenhar. Eu vi o Fluminense, o próprio Mário Bittencourt, muita gente desdenhando, né, do processo de SAF, do Botafogo e do Vasco, e hoje estão em busca de investidores, em busca de compradores. E até agora não apareceu nenhuma proposta. Essa que é a verdade, né? Em busca de investidores, mas nenhuma proposta ainda apareceu. E não vai ser fácil aparecer. Como eu falei, hoje o Fluminense é um clube pouco atrativo. Pouco atrativo. Ainda mais com o social querendo participar o tempo inteiro, querendo meter o bedelho. O investidor olha para o Fluminense hoje e vê o Vasco. Ó, já aconteceu isso ali no vizinho. Então é bom a gente ficar ligado, porque esse tipo de governança não é interessante para o investidor. O investidor quer comprar e quer decidir, sem ninguém interferindo. Agora, é claro, né, que o Fluminense, os conselheiros precisam participar para que o senhor Mário Bittencourt não faça a mesma besteira que o senhor Salgado fez no Vasco, de vender para o primeiro grupo que aparecer. E aí a gente viu o resultado nefasto, né? Bom, a gente vai acompanhando aí o processo do Fluminense tentando se tornar também uma SAF para ser competitivo, porque do jeito que tá, não vai dar bom não. Libertadores da América. Vamos falar de Libertadores da América. Hoje tem confrontos interessantes. O Boca Juniors pega na Bombonera o Alianza Lima. Será que o Alianza resiste? Não sei, hein? Boca Juniors não tá lá essas coisas todas, não. Mas, ainda assim, tecnicamente é um time melhor. Vai ter o apoio de sua torcida. A massa torcedora do Boca precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis. Vitória acima, 2 gols ou acima de 2 gols de diferença, o Boca Juniors está classificado para a terceira fase, né? Que situação, né? O Boca, tão temido Boca,
hoje precisa de pré-Libertadores para entrar. Olha, as coisas realmente mudaram, né? Corinthians e Bahia. Bahia, que é o chamado de pioneiro aí, né? Pioneiro, porque foi o primeiro clube brasileiro, né? Tá lá, tal, um dos primeiros clubes na Libertadores. Vai precisar vencer. Confronto do Bahia é um confronto traiçoeiro. The Strongest é conhecido por usar da altitude para vencer os seus jogos. Como jogou com um a menos quase o jogo inteiro, né? Com 4 minutos de jogo, o jogador do The Strongest foi expulso. O Bahia leva uma vantagem de poder vencer por 1-0, vitória simples em casa, mas vai ter que lidar com a ansiedade, né? Muitos jogadores ali nunca disputaram uma Libertadores, outros já foram até campeões de Libertadores, mas a ansiedade pode vir da arquibancada, né? Então o torcedor do Bahia tem que entender que tem que ajudar o tempo inteiro. O jogo pode ficar tenso, o jogo pode se desenhar para um drama, mas precisa apoiar o tempo inteiro, senão o Bahia pode cair nessa armadilha da sua própria ansiedade, da ansiedade de sua torcida. E o Corinthians, mais do que acostumado, né? Com Libertadores, com Sul-Americana, vai ter um confronto mais simples, pega uma equipe semi-amadora, tá? A equipe central da Venezuela, muito ruim. O fato de o Corinthians ter empatado na Venezuela já é um alerta, né? Muito ruim o resultado do Corinthians na Venezuela, mas nada que impeça a tranquilíssima classificação da equipe corintiana diante dos venezuelanos, tá? E aí, passando os brasileiros, a gente comenta sobre os possíveis cruzamentos. Beleza? Fico por aqui. Beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!